Olá, primeiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós falaremos sobre a sociologia no cotidiano. Então, só para a gente relembrar, sociologia, o que é? A sociologia, então, é uma ciência social, é a ciência da sociedade. Foi enunciada pela primeira vez por Auguste Comte. Auguste Comte vai tratar a sociologia como a física trata os fenômenos da natureza. Então, Auguste Comte vai chamar a essa ciência social de física social. Mas a sociologia que nós conhecemos por esse nome veio através dos estudos de Émile Durkheim e é popularmente conhecida como sendo a ciência que estuda a sociedade. Então, a sociologia é a ciência da sociedade. Então, a sociologia e a sociedade. Mas então, o que é a sociedade? O que é uma sociedade? Nós temos várias definições, mas a definição mais geral de sociedade, então, pode ser resumida como um sistema de interações humanas culturalmente padronizadas. Então, na sociedade, nós encontramos várias culturas, Algumas culturas vão ser padronizadas, outras serão diferentes uma das outras, mas a sociedade, então, vai ter essas interações de várias culturas. Ou ainda nós podemos definir a sociedade como um sistema de símbolos, valores e normas, como também é um sistema de posições e papéis. A sociedade também pode ser um conjunto de normas, de regras, de leis, de papéis sociais, de sistemas sociais ou até mesmo de instituições sociais. Ou nós podemos dizer também que uma sociedade é uma rede de relacionamentos sociais. Então, qual é o papel da sociologia no cotidiano da sociedade? A sociologia e a sociedade no cotidiano. A sociologia contribui aos seres humanos, ajudando a compreender melhor a si mesmos, seus conceitos, bem como a sociedade onde vivem. A sociologia, então, vai contribuir para que o ser humano entenda a si, por que ele é daquele jeito e por que as coisas são como são na sociedade. Nada surgiu do nada, tudo teve um início, tudo teve um porquê. E aí a sociologia vai tentar ajudar que o ser humano descubra o porquê dos fenômenos sociais. A sociologia é uma ciência da sociedade. A sociologia não é uma ciência da natureza. Nada é explicado pela natureza, e sim pelas relações sociais e humanas. Então, não existe uma natureza que vai explicar o comportamento humano, e sim uma ciência da sociedade. Conhecendo-se melhor, pode-se entender então a sua maneira de agir, bem como a dos outros membros da sociedade, suas motivações, limites e tradições. Então, a sociologia vai tentar entender a maneira de agir, de sentir, de pensar de cada ser humano, de cada cultura, e por que essas maneiras estão inseridas na nossa sociedade. Então, enquanto ciência social, a sociologia está presente em nosso dia a dia, em tudo que diz respeito a nós e à sociedade da qual fazemos parte. A sociologia, então, está inserida na sociedade e em nós o tempo todo, no nosso cotidiano. Por exemplo, nas nossas escolhas. Por que nós escolhemos o produto A ou o produto B? Será que as nossas escolhas são escolhas realmente apenas individuais? Ou será que nós somos influenciados, mesmo que inconsciente, a escolher determinada coisa? A sociologia também está presente na nossa individualidade, Nós não somos apenas seres individuais,
nós somos seres coletivos. Nós possuímos uma consciência coletiva e muitas das vezes essa consciência coletiva vai prevalecer sobre a nossa consciência individual. A sociologia também está presente na nossa cultura, na nossa maneira de ser e estar na sociedade. Lembrando que existem várias culturas, não existe apenas a minha única cultura. E a sociologia, então, vai tentar reconhecer e entender essas diferentes culturas, A sociologia também está na organização social, como que as sociedades se organizam, como que as sociedades funcionam. A sociologia também está nos relacionamentos, nos vários e múltiplos relacionamentos que existem na sociedade. A sociologia, então, está em toda a coletividade, no comportamento humano, no comportamento social, no comportamento individual e também nos movimentos sociais. Ou seja, a sociologia está no nosso cotidiano e muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não percebemos que a sociologia faz parte da nossa vida, desde as nossas escolhas, na nossa cultura, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Então, a sociologia, o cotidiano e o senso comum. A sociologia, o cotidiano e o senso comum. Segundo o sociólogo Boaventura de Souza Santos, o senso comum é conhecido vulgarmente e é prático no cotidiano e orienta nossas ações e lhe dá sentidos. Ou seja, o senso comum, muitas das vezes, nós somos guiados pelo senso comum, pois o senso comum, a maioria das vezes, é aquilo que faz sentido para nós, Pois nós aprendemos muitas das coisas pelo senso comum e aquilo, de certa forma, dá um sentido para a nossa vida. Podemos dizer, tomando como base a produção científica da sociologia, então que o senso comum é o conhecimento que permeia o imaginário popular. O senso comum, muitas das vezes, faz parte da nossa cultura, da nossa tradição, Faz parte do nosso imaginário popular, faz parte dos ditos populares. Porém, a sociologia, enquanto ciência social, enquanto ciência da sociedade, ela vai buscar identificar esse conhecimento e entendê-lo no contexto em que está inserido. A sociologia vai mapear o senso comum, entender o porquê da sua existência, por que as pessoas são guiadas pelo senso comum. Então, cotidianamente, o conhecimento do senso comum faz parte da vida dos indivíduos. Nós somos guiados pelo senso comum, pela cultura, pela tradição popular, pelos ditos populares. A sociologia e o senso comum. E a ciência, É o senso comum que está presente na vida da maior parte das comunidades e das famílias, Então, o senso comum permeia as gerações, Desde lá dos nossos antepassados, das nossas vós, das nossas bisavós e até mesmo na nossa família, Dentro de casa, nós estamos permeados, nós estamos imbuídos, por meio do senso comum. É a partir da educação que recebemos e do processo de socialização contínuo que o conhecimento científico vai fazendo sentido para os indivíduos, ou seja, é por meio da socialização, é por meio da escola, É por meio da inserção do conhecimento científico, Que nós vamos ver que o conhecimento científico, a ciência, faz muito mais sentido do que o senso comum. São exemplos, por exemplo, a reeducação alimentar, a consciência ecológica, o entendimento dos processos sociais nos quais nós estamos inseridos. Então, nós temos contato com a ciência na escola, por exemplo, e aí nós vemos que a ciência, faz mais sentido do que o senso comum. Então, a sociologia e o
cotidiano e os contatos sociais. A família, então, vai ser o primeiro grupo social do qual fazemos parte e vai ser nela que nós aprendemos as primeiras noções de sociabilidade e onde ocorre o primeiro contato, e a socialização. Então, vai ser a nossa família que nós vamos ter o primeiro processo de socialização, e de sociabilidade. Então, vai ser na família que vai ser a responsável por impor limites e regras. Vai ser na família que nós vamos aprender ou não a cumprir regras, a seguir limites, baseando-se nas normas sociais nas quais está inserida. Então, vai ser na família que nós vamos aprender, primeiramente, a seguir regras. Depois, nós vamos seguir as regras da sociedade. Então, vai ser por meio dos contatos primários com os nossos pais, com os nossos avós, que são permeados por laços afetivos de ligação consanguínea, que recebemos as primeiras heranças culturais. Então, nós trazemos muito da nossa família, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, de sentir, já que a família vai ser o primeiro contato cultural, o primeiro contato afetivo e o primeiro contato das regras, das normas, do cumprimento ou não dessas regras. Com a sociologia, o cotidiano e os grupos sociais. É possível, então, perceber a sociologia no cotidiano na formação dos diferentes grupos sociais dos quais os indivíduos fazem parte, além da família. Então, entende-se que o grupo social é um conjunto de pessoas que partilham algumas características semelhantes, como normas, valores, perspectiva, que regularmente interagem conscientemente e apresentam algum tipo de sentimento de unidade. Então, o grupo social é aquele grupo que o indivíduo se afiniza, com ideias semelhantes, não só na família, Pode ser um grupo religioso, um grupo de amigos, que vocês pensam mais ou menos da mesma forma, Um grupo de esporte, um grupo de estudo, por exemplo. Ou seja, esses grupos sociais vão ter ideias e características semelhantes. A sociologia, os contatos e a socialização. Então, os contatos sociais contribuem para a formação cidadã e para a construção de uma sociedade. É necessário que o indivíduo tenha contato com outras pessoas, para que se forme uma cidadania, uma noção de cidadania, de direitos, de deveres, de regras, de limites, de relações sociais. Então, são essas relações cotidianas que fornecem a referência para a absorção e compreensão das normas e da hierarquia social, bem como o entendimento para propor mudanças e reorganização nesta. Ou seja, é através dos contatos sociais que nós estabelecemos normas, reconhecemos as normas, as regras, as leis, as hierarquias, e é graças a esse contato que nós fazemos com que a sociedade tenha e exista essas relações sociais, e vai ser então nos contatos sociais que vai estar a nossa socialização enquanto indivíduos. Então é muito importante que nós tenhamos esse contato social para que possa estabelecer a socialização. Com a sociologia, os contatos sociais e a socialização. A gente entende por contatos sociais as formas que os indivíduos estabelecem as relações e associações humanas. Então, esses contatos vão ser aquelas associações e aquelas relações sociais e humanas. Elas podem ser primárias, como da família, dos vizinhos, dos amigos, que podem ser afetivos, e podem ser secundários. Podem ser influenciados por exemplo,
sem influência emotiva. Quando alguém vai comprar pão, você vai ter contato com várias pessoas, com diversas pessoas. Então, os contatos sociais e a socialização. Os contatos sociais, então, promovem a interação social dos indivíduos e são representados pelo convívio social diário que estabelecemos uns com os outros nos diversos ambientes, tal como trabalho, escola, igreja, rua, etc. Ou seja, eles também fazem parte da socialização. É necessário, então, que o indivíduo tenha esses contatos sociais para que ele aprenda a conviver, socialmente e aprenda as normas, as regras, as leis de como conviver em sociedade. Então, a socialização e a interação social. Ao interagir com o outro no cotidiano, o indivíduo estabelece relações de socialização. Entende-se por meio da interação social a base da vida social, responsável pela socialização dos indivíduos e também na formação de personalidade. A comunicação é responsável por estabelecer troca de informações de aprendizado e conceber interligação entre os indivíduos. Então, nós vimos que a sociologia está muito presente no nosso cotidiano, nas relações sociais, na nossa maneira de ser, de agir, de pensar, e que ela vai ser muito importante para que nós aprendamos a conviver com as regras, a respeitar a hierarquia, as nossas maneiras de ser, para que nós entendamos a nós mesmos, mas não só a nós mesmos, como também ao outro. Lembrando que a sociologia é uma ciência da sociedade, ela vai estudar os fenômenos sociais, e esses fenômenos sociais são sociais e não naturais. Na próxima aula, nós continuaremos falando sobre a sociologia no cotidiano. Até a próxima aula!